Bom dia, a paz do Senhor Jesus seja com todos. Hoje nós vamos falar mais um pouco sobre as parábolas de Jesus. O semeador e a semente. Pela parábola do semeador, ilustra-se Cristo as coisas do reino dos céus e a obra do grande lavrador para o seu povo. Como um semeador no campo, assim veio ele, também para espalhar a semente celestial da verdade. E seu ensino por parábolas era a semente, com a qual as mais preciosas verdades de sua graça foram disseminadas. Por sua simplicidade, a parábola do semeador não tem sido apreciada como devia. Da semente natural que é lançada da terra, Cristo deseja dirigirmos o Espírito para a semente do Evangelho, cujo semeadura resulta em reconduzir o homem à lealdade para com Deus. Ele que deu a parábola da pequena semente é o soberano do céu e as mesmas leis que regem o semear da semente terrena regem a semear das sementes da verdade. Tinha-se aglomerado junto ao mar da Galileia uma multidão curiosa, expectante para ver e ouvir a Jesus. Lá havia doentes que estavam deitados em leitos e esperavam para apresentar-te seu caso. Deus lhe havia dado o direito de aliviar a dor. Uma geração pecaminosa e agora repreendida a enfermidade e difundia ao seu redor vida, saúde e paz. Aumentando a multidão continuamente, o povo se comprimia ao redor de Cristo, até não haver mais espaço para contê-los. Então, dirigindo uma palavra aos homens dos botes, subiu à embarcação que estava pronta para levá-lo à outra margem do lago, e ordenando aos discípulos que se afastassem um pouco da terra, falou à multidão reunida na margem. Junto ao lago estava a bela planície de Genesaré. Além, erguia-se as colinas e no sopé do monte, como também no planalto havia semeadores e ceifeiros, trabalhando, uns espalhando a semente e outros ceifando o cereal maduro. Contemplando esta cena, disse Cristo: Eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram, e a outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda, mas vindo o sol queimou. E secou-se porque não tinha raiz, e outra caiu entre espinho, e os espinhos cresceram e sufocaram, e outra caiu em boa terra e deu fruto, uma a 100, outra a 60 e outra a 30. A missão de Cristo não foi compreendida pelos homens do seu tempo. A maneira de sua vida não estava em harmonia com a expectativa deles. O Senhor Jesus era fundamento de toda dispensação judaica. Seus imponentes serviços foram ordenados por Deus. Foram designados para ensinar ao povo que no tempo determinado viria aquele ao qual apontava aquela cerimônia.
mas os judeus tinham exaltado as formalidades cerimoniais e perdido de vista seu objetivo. As tradições máximas e decretos de homens ocultavam-lhe as lições que Deus intencionava comunicar-lhe estas máximas e tradições, tornando-se um obstáculo para sua compreensão e prática da verdadeira religião. E ao ouvir a realidade na pessoa de Cristo, não reconheceram nele o cumprimento de todos os símbolos, a substância de todas as sombras, rejeitaram o antitipo e apegaram-se aos seus tipos de cerimônias inúteis. O Filho do Homem viera, mas continuaram pedindo um sinal. A mensagem: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, está em Mateus 3:2. Respondiam exigindo um milagre. O evangelho de Cristo lhe era uma pedra de tropeço, porque, em vez de um Salvador, pedia um sinal. Esperavam que o Messias provasse suas reivindicações por vitórias brilhantes, para estabelecer seu império sobre as ruínas de reinos terrestres. Como resposta a essa expectativa, deu Cristo a parábola do semeador. O reino de Deus não devia prevalecer pela força de armas e nem por intervenções violentas, mas pela implantação de um princípio novo no coração dos homens. O que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Mateus 13:37. Cristo viera, não como rei, mas como semeador, não para subverter reinos, mas para espalhar a semente, não para levar seus seguidores a triunfos terrenos e grandezas nacionais, mas para uma colheita que será ganha depois de paciente trabalho e por perda de desilusões. Os fariseus compreendiam a significação da parábola de Cristo, mas o seu ensino lhe era indesejável. Faziam como se não o compreendesse. A grande massa envolvida-se num maior ministério, ainda o propósito do novo mestre, cujas a letra nem moviam tão estrategicamente o espírito e tão amargamente desapontavam as ambições. Os discípulos mesmo não compreenderam a parábola, mas foi-lhe instigado o interesse. Foram ter depois particularmente com Jesus e pediram a explicação. Este desejo era juntamente o que Jesus pretendia despertar para que ele pudesse dar instruções mais definidas. Explicou-lhe a parábola do mesmo modo que tornara clara sua palavra a todos os que procuram em sinceridade de coração. Os que estudam a palavra de Deus com o coração aberto para a iluminação do Espírito Santo não permanecerão em trevas. Quando a significação da mesma: se alguém quiser fazer a vontade dele, dizia Cristo, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. João 7,17. Todos os que vão a Cristo com o desejo de um mais claro conhecimento da verdade, o receberão. Ele lhe desdobrará os mistérios do reino do céu
e os mesmos serão compreendidos pelos corações que anelam conhecer a verdade. Uma luz celeste raiará no templo da alma e será revelada a outros como a brilho refulgente de uma lâmpada em estrada tenebrosa. Aqui tem uma parte que fala sobre a parábola do semeador. Próximo vídeo daremos a continuidade. É bastante importante a gente entender as parábolas de Jesus, porque ele falou sobre parábolas, usando os símbolos aqui, mas o que ele estava explicando era sobre o reino do céu. Que Deus abençoe a todos vocês e até o próximo vídeo.